nós vamos falar aqui com Tarso Genro, que é advogado e foi ministro do governo Lula da Justiça, da Educação e de Relações Institucionais. Olá, Tarso, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, um enorme prazer compartilhar com vocês desses momentos que estamos iniciando agora. Maravilha, o prazer é todo nosso falar contigo, Tarso. Olha só, exatamente como eu falei na minha introdução, nesta semana a revista Época trouxe aí essa denúncia sobre um possível dossiê, informações aí contidas para o senador Flávio Bolsonaro, para favorecê-lo em relação ao inquérito que ele vem sofrendo no tocante às rachadinhas quando então deputado na Assembleia do Rio de Janeiro. Tarso, isso é legal, não é legal? Eu queria que você fizesse uma introdução para a gente, uma avaliação dessa denúncia aí que foi colocada aí à tona pela revista Época e que durante toda essa semana foi repercutida por vários veículos de imprensa em todo o Brasil. Bem, a opinião que eu vou dar a respeito desse assunto nada tem a ver com qualquer tipo de convicção que eu possa ter a respeito de que o deputado tenha cometido algum delito ou que não tenha cometido algum delito. Também não está relacionado com uma posição política de advogado e ex-ministro do presidente Lula e que teve responsabilidades muito grandes nas questões institucionais do nosso país. Tem a ver com o exame da natureza do fato e o seu reflexo no processo constitucional brasileiro. O que ocorreu efetivamente? Esses órgãos, como a Agência Brasileira de Inteligência ou Agência Brasileira de Informações, é um órgão que é um órgão de Estado. É um órgão de Estado que qualquer Estado dispõe, seja um Estado democrático de direito, como o nosso, seja como um Estado totalitário, como um Estado nazista ou qualquer Estado burocrático ditatorial. Por que eu faço essa preliminar? Porque quanto mais dependentes do governante ou do líder estas agências estiverem, mais elas estarão fora das margens da legalidade, mais estarão distantes das concepções que o Estado de Direito tem a respeito da função desses órgãos de Estado. Por que eu faço essa afirmação? Basta ver os exemplos que ocorreram, por exemplo, no fascismo italiano e no nazismo alemão. As agências de inteligência do Estado reportavam diretamente ao presidente, ao líder do país, ou ao primeiro-ministro, ou a quem ele mandatava, e se tornavam, portanto, órgãos políticos de governo. Veja a diferença que tem. Um órgão político de governo, ele serve ao governante que, nas contingências do Estado que ele preside, ou que ele é primeiro-ministro, está relacionado com o seu partido político, com a sua visão de mundo, com a sua filosofia política. Então, ele, sendo um órgão de governo, ele serve uma parte do Estado, serve uma fração do Estado e uma fração do mundo político privado. O mundo político que está na sociedade civil, e que, portanto, tem disputas sobre o futuro desse Estado e disputas sobre as suas responsabilidades públicas. Quando ele for um órgão de Estado, ele se reporta ao presidente, ele se reporta ao primeiro-ministro sobre questões de Estado, sobre questões que interessam a soberania, sobre questões que interessam a segurança do país, sobre questões que interessam, inclusive, a tranquilidade, estabilidade no funcionamento das instituições. O que ocorreu? Pelo que está sendo divulgado, e parece que é uniforme esta visão, porque até já foi respondida pelo próprio presidente. O presidente colocou um órgão de Estado a serviço da sua família. O presidente colocou agentes desse órgão de Estado, seja de maneira direta ou de maneira mediada, disfarçada, a serviço da proteção da sua família, para elidir e defendê-lo com argumentos que venham dessa agência ou dos seus agentes, que cumpriram essa função para fazer a sua defesa num processo criminal. Isso só é possível de ser aceito em duas possibilidades. Um momento de decadência radical do Estado de Direito Democrático, senão o presidente seria rapidamente empichado,
seria rapidamente retirado do poder, ou um Estado totalitário. Nós estamos num determinado momento em que estas, vamos dizer assim, estas duas possibilidades começam a se aproximar cada vez mais. Quando ocorre um fato como esse, é porque o Estado de Direito está em perigo, a Constituição é vulnerável e esses órgãos de Estado estão servindo a ideologias fracionárias desse Estado que tentam controlar para os seus objetivos e não os objetivos nacionais que estão afirmados na Constituição republicana. Então, é isso que nós estamos vivendo. Isso é possível nessas circunstâncias. Agora, Tarso, você fala sobre esse perigo, né? Em novembro, a revista Época também noticiou que o primeiro contato do presidente da ABIN, do Alexandre Ramagem, com o caso foi numa reunião do gabinete do presidente Bolsonaro, em agosto, quando o Ramagem recebeu ali uma petição das advogadas de Flávio Bolsonaro solicitando uma apuração para gerar provas de que o caso das rachadinhas é um resultado de uma perseguição da Receita Federal contra o filho do presidente da República, né, Tarso? E aí, quando você fala nesses perigos, de que forma o uso do setor público para benefícios privados, para benefícios próprios, compromete a democracia brasileira, Tarso? Na minha opinião, já comprometeu. Nós fomos examinar o próprio comportamento do presidente da República, desde o início do seu mandato e até mesmo antes do início do seu mandato, nós vamos perceber que nós estamos com um tipo de liderança, um tipo humano, um tipo político de liderança, que não tem o menor respeito às instituições que ele vai presidir. Lembremos-nos, por exemplo, quando do assassinato da vereadora Marielle. Qual foi a frase do presidente? Ela está registrada pelos jornais. O presidente disse: não vou dar a minha opinião porque eu sei que vocês não vão gostar dela e eu não quero perturbar o ambiente. Uma pessoa que vai ser o que é presidente da República, quando diz isso, se torna não cúmplice objetivo, mas cúmplice subjetivo de um assassinato político, porque está dizendo que ele é aceitável em uma determinada conjuntura. Num outro momento, o presidente da República diz, nos seus antecedentes da sua subjetividade proto-fascista, ele diz o seguinte: sim, eu vou ajudar meus filhos. Quem é que não ajuda os seus filhos? Eu vou ajudar os meus filhos, porque eu acho que eles merecem, naquele episódio em que um dos seus filhos, o 01, o 02 ou 00, sei lá quem, iria para ser embaixador em Washington, nas gloriosas épocas que ele se ajoelhava na frente do Trump para tomar as decisões relativas à soberania nacional e às nossas questões políticas e econômicas. Isto é de uma gravidade extraordinária. Isto é a confusão no interior de uma pessoa, na mente de uma pessoa, entre a função pública que ela exerce, que fica integrada na sua visão familiar, privada, a respeito do seu séquito, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua família. Então, este é outro antecedente gravíssimo. Terceiro antecedente, que mostra o tipo de presidente, de líder que nós temos hoje no país, que é um líder de uma facção de extrema-direita. Um presidente que acompanha adoidados que vão na frente do Supremo Tribunal, que vão na frente de um quartel, pedir o fechamento das instituições, não pode ser uma pessoa que seja assimilável no regime democrático. Esse cidadão já deveria ter saído do Palácio do Planalto algemado para cumprir uma pena porque está ameaçando as instituições, está promovendo agitação política em defesa de um golpe de Estado. Então, aí temos um outro antecedente. Mas tem outros antecedentes também. Quando o presidente da República se reporta numa reunião gravada e publicada, quando ele diz o seguinte: os serviços de informação não funcionam, desmerecendo ali os seus assessores, os generais que estão ali, que deveriam ser, e eu acho que até alguns deles são, pessoas sérias, e diz o seguinte: esse serviço não presta para nada, o meu funciona. O meu funciona. São as relações que ele tem num submundo do mundo de informações, ou nas estruturas de polícia ou de informação, que mostram que ele tem um aparato estruturado à margem do Estado, um aparato concreto de informação, que invalida, inclusive, as informações que vêm das agências públicas do Estado.
Então, está conformado todo um exemplo, toda uma conexão de natureza criminosa, né, que só numa correlação de forças impossível de ser compreendida no exterior, que esse cidadão se mantenha como presidente da República. Agora, Tarso, a minha pergunta nesse sentido, com todas essas denúncias envolvendo aí a Agência Brasileira de Informação, com o filho do presidente Jair Bolsonaro, qual o papel, onde fica, por exemplo, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, inclusive já tendo posicionamento da ministra do Supremo pedindo para que a agência brasileira se pronuncie a esse respeito, e durante toda essa semana a repercussão, inclusive uma delas, da advogada de Flávio Bolsonaro confirmando o recebimento desse relatório da ABIN, o que entra em contradição porque o próprio governo já havia desmentido essa informação. A minha pergunta para ti é o seguinte: como que fica a questão das instituições democráticas do país aí em relação a todo esse episódio envolvendo a ABIN e o filho do presidente Jair Bolsonaro? Veja, é público e notório que este Congresso eleito no Brasil foi eleito em circunstâncias excepcionais, onde já se moldava, através de um grande complô da mídia oligopólica, 3 movimentos muito consistentes para produzir um determinado resultado. Em primeiro lugar, uma incriminação absoluta, em sem direito de defesa, do presidente da República, do presidente Lula, como se ele tivesse inaugurado a corrupção aqui no Brasil. Não era nem que ele era corrupto, é que ele tinha inaugurado a corrupção aqui no Brasil. Foi uma barbárie informativa que foi transmitida, repetida, desenhada, né, praticada todos os dias, que levou as massas a um estado de espírito, que até hoje tem influência. Segundo, um processo de desautorização completa da política tradicional no Brasil. E aqui eu estou falando da política tradicional mesmo, aquela que vem da Revolução de 30, passa pela ditadura Vargas, e vem pela abertura da Constituição Cidadã, e que se instalou como um mundo político que fez as mediações conservadoras e eventualmente progressistas para formar o Estado brasileiro. Toda essa comunidade foi desautorizada. Toda. E a principal parte dela foi a mais beneficiada por esse processo. Não é de graça que um dos grandes próceres do impeachment do presidente Lula depois foi para a cadeia. Então foi um assalto, né? Foi um assalto às instituições, combinado com a mídia oligopólica, que se transformou num partido, na verdade. Um partido de infusão e de difusão ideológica, né, de extrema-direita, que diz que a política tinha que começar de novo. Ora, a política que começa de novo descarta toda a tradição política negativa, mas também a positiva, que foi conformada até ali. E a consequência é que se elegem aventureiros, né, se elegem marginais, se elegem grupos ligados a milícias e se elegem pessoas novas, que até podem ter boa vontade, mas não têm uma mínima noção do que significa politicamente, né, a chamada inovação radical da política, que descarta toda a experiência do nosso passado democrático. E um terceiro elemento, o enfraquecimento do Supremo. O Supremo foi transformado, né, pela grande mídia oligopólica, numa casa de espetáculos e de produção de ideias conservadoras sobre o direito e a Constituição. Até as teses, né, que ali se conformaram, que permitiram, né, que uma ministra, que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa respeitável, que é uma pessoa digna, né, pudesse dizer publicamente que condenava sem provas. Condenava por convicção. Que era exatamente a escola desenvolvida de Curitiba pelo juiz Moro, que acabou onde acabou, né? E que fez o que fez, e que está merecendo, né, o resultado do que fez, à medida que se transformou num joguete de um presidente proto-fascista e que agora, né, vai servir as grandes agências internacionais de controle privado para absorver corruptos de todo mundo. Corruptos de todo mundo univos. O Moro já está à disposição para absolvê-los. Este é o processo, né, que gerou a decadência da democracia liberal representativa aqui no país e que pode ser recuperado. Né? Isso não é um termo final, é um termo de crise, é um termo desesperador, mas não é um termo final. Nós temos que reverter essa situação, né, pela via democrática, pelo debate democrático, pelo impeachment do presidente, para resgatar a dignidade política desse país.
Essa denúncia feita pela revista Época, ela não é a única aí a indicar que o governo Bolsonaro está usando a máquina pública para atender aí os seus interesses políticos e também os seus interesses pessoais, né? Ainda nessa semana, a agência pública noticiou que agentes da ABIN estão sendo desviados de suas funções e lotados em ministérios para monitorar adversários do governo e também movimentos sociais. Segundo a reportagem, pelo menos 15 servidores foram lotados em ministérios com essa finalidade, com esse objetivo. A gente lembra que em abril deste ano, o Bolsonaro tentou nomear o diretor-geral da BIM, o Alexandre Ramagem, para dirigir a Polícia Federal, mas a Justiça acabou ali naquele momento barrando essa indicação, mas agora a gente assiste tudo isso acontecer com a BIM. Eu gostaria, Tarso, da sua avaliação sobre essas manobras e também sua opinião sobre essa reformulação na BIM nesse momento. Esse desvio é não só desnecessário, como é um gasto, né, irresponsável do dinheiro público, porque não há o que espionar no Brasil hoje. Os movimentos sociais são abertos, são registrados, eles falam por si mesmos, eles prestam as informações dos seus movimentos através dos jornais. E a imprensa faz uma cobertura, ora correta, ora mistificadora, mas faz uma cobertura informativa de tudo que ocorre. Os políticos falam o que pensam, os que têm coragem, e os que têm convicção, pelas rádios, pela televisão, pelas redes, principalmente, que lhe dão oportunidade de palavra. Então, vai fiscalizar o quê? Vai espionar o quê? Na verdade, é a constituição de estruturas de pressão, usando, mais uma vez, ilegalmente, as agências públicas de informação, as agências públicas de controle, para produzir políticas que interessam ao líder, e não ao Estado brasileiro. A não ser que se pense que uma pessoa pode condensar, né, em si mesma, exclusivamente, as funções de Estado, a visão de futuro, a visão de soberania, que deve ficar dependente da cabeça apenas de um governante. Isso não é assim. No Estado de Direito, isso não funciona assim. Então, né, quero ressaltar aqui que nós devemos, sim, orientar a nossa prática política, o nosso debate, para bloquear situações como essa. Se o parlamento brasileiro tivesse um mínimo de dignidade democrática, já teria instaurado uma comissão parlamentar de inquérito para examinar isso que aconteceu com a BIM recentemente. Essa seria uma medida muito saudável que iria represtigiar o Brasil no mundo, né, através da entrada do parlamento pela sua estrutura especializada para controlar, informar e tomar medidas sobre essa situação. Tarso, só para a gente aqui, antes da gente finalizar, eu gostaria que você comentasse, né, a decisão sobre o Fundeb. A Câmara garantiu nessa semana 100% dos recursos do Fundeb para a rede pública, e você também foi ministro da Educação no governo Lula. Como é que você recebeu essa notícia sobre o Fundeb? Eu recebi com muita emoção, né? Eu me lembro do dia que eu e o Fernando Haddad reunimos, ele era meu secretário executivo no MEC, e até nós conversamos sobre uma brincadeira até hoje, né? Eu chamei ele, eu tinha vindo uma reunião com o presidente Lula e disse: Haddad, reúne a tua equipe aí e vamos redigir a emenda constitucional do Fundeb para apresentá-la ao Congresso Nacional. Esse é um compromisso programático do presidente Lula e ele está me orientando nesse sentido. Vamos produzi-lo. O Haddad, né, que não estava acostumado ainda com, pelo menos, com o meu ritmo de decisão, disse assim: tá bem, que tempo eu tenho? E eu fiz uma brincadeira com ele. Eu digo: 48 horas tu me apresenta essa emenda. Aí ele saltou para trás e disse assim: mas me dá uma semana, então. Eu digo: concedido. Então, esse é o grande ministro Haddad depois, e que respondeu, né, dentro de uma semana, essa proposta de emenda constitucional que leva a minha assinatura do presidente da República, que fundou o Fundeb. O seu reerguimento e a sua reafirmação, né, agora pelo Congresso Nacional, é uma coisa que me comove muito, né, porque isso mudou o ensino médio no Nordeste, isso mudou dramaticamente e positivamente a distribuição de recursos para a educação no Brasil. Antes nós tínhamos o Fundef, que foi uma iniciativa importante do governo Fernando Henrique,
mas que evidentemente era incompleto, porque pegava apenas o ensino fundamental. E o Fundeb, né, ele pega toda a educação básica e financia, né, de uma maneira adequada, dá um mínimo de financiamento para o reerguimento e afirmação da escola pública no Brasil. Perfeito. Tarso, obrigado pela gentileza de falar aqui com nossos telespectadores na TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Mais uma vez, obrigado mesmo pela essa entrevista. Cuide-se e até uma próxima oportunidade. Abraço. Cuide-se vocês também, um abraço a vocês e obrigado pela oportunidade.